A segunda exortação que Tiago ele faz aqui com esses irmãos, no versículo 14, é a respeito da nossa presunção quanto ao dia de amanhã. Nós acabamos de ver que esses irmãos desejaram para si um ano inteiro de uma vida lucrativa. E agora Tiago então vai tratar a respeito da nossa presunção quanto ao dia de amanhã. Ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Como está evidente para todos nós, Tiago está falando a respeito de um vapor, que aparece por um pouco de tempo, então esse vapor ele desaparece. Mas há um jogo de duas palavras aqui que Tiago ele está tratando, para marcar essa triste antítese. Quais são essas antíteses? É a visão da vida que aparece, mas ela desaparece do mesmo modo que ela veio. Do mesmo modo que a vida aparece, ela desaparece. Em outras palavras, Tiago está dizendo: vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque somos todos como neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa. Um poeta chamado Horácio Flaco, ele disse certa vez: pulvis et umbra sumus. Em outras palavras, quer dizer, nós somos pó e uma sombra. Pulvis et umbra sumus. Nós somos pó e uma sombra. Já observaram o vapor que sai de uma chaleira? Ao mesmo tempo que esse vapor que sai da chaleira aparece, ela logo desaparece. Lembre-se de que minha vida é apenas um sopro. Meus olhos nunca mais verão a felicidade, disse Jó, capítulo 7, versículo 7. Vocês, de fato, fez meus dias como palmos, e minha vida inteira como nada diante de você. Na verdade, cada homem, em sua melhor forma, existe apenas como um sopro. Salmos 39, 5. O texto, ainda tem outros textos que diz mais: o homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Salmo 144, verso 4. Então, nós podemos ver através desses textos, meus irmãos, a fragilidade da vida humana, que o ser humano ele é muito frágil. Nós não somos nada, nós somos apenas como neblina. E às vezes, como esses irmãos, nós pensamos e agimos como se fôssemos independentes ou como se fôssemos ficar aqui nessa terra a vida inteira. Como se fôssemos ficar aqui eternamente. Uma vez eu assisti na TV Rio Sul um programa de entrevista, e lá eles entrevistaram um senhor que colecionava carros vermelhos. Ele tinha uma diversa coleção de carros da cor vermelha. E a repórter perguntou para esse senhor, ele tinha cerca de 50, 60 anos de idade, ela perguntou para esse senhor: você deixa os seus netos brincarem com os seus carrinhos, com a sua coleção? E ele incisivamente ele disse: não, eu não deixo, ninguém toca na minha coleção. No dia seguinte, após aquela entrevista, aquele senhor faleceu. E tudo aquilo ficou para trás. Tudo aquilo vai ficar onde está aí. Quem sabe agora os seus netos não estão brincando com toda a sua coleção, se não já até quebraram. Então, no entanto, meus irmãos, até mesmo o mais rico e o mais sábio dentre todos os homens, diante da morte, fica a evidência de quão nós somos frágeis e de que nós não somos nada. Mesmo apesar de toda a nossa riqueza, todos os nossos bens materiais, toda a nossa influência que nós temos diante da sociedade, fica evidente a nossa fragilidade. Meus irmãos, não há poder, não há sabedoria, não há fortuna que possa livrar-nos da incerteza do amanhã ou da morte. Não há nada. Até mesmo diante de uma simples doença, como por exemplo uma gripe, nós ficamos acamados e dependemos de outras pessoas para nos ajudar, às vezes para trazer um copo d'água, para nos trazer um remédio, dependendo da doença, para nos levar ao banheiro, para fazer comida para a gente. Nós somos frágeis, nós não somos nada. Eu acho que está descendo aqui. Se nós fôssemos agora mesmo, meus irmãos, em um hospital ou um cemitério, nós veríamos o quanto nós somos frágeis. Ótimo. Se nós fôssemos agora mesmo, meus irmãos, num hospital, num cemitério, nós veremos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não somos nada. E diante disso eu quero fazer duas aplicações. A primeira é da incerteza dessa vida. Diariamente nós vemos o quanto o Senhor ele frustra,
ele abala com os planos daqueles que rogam para si um ano inteiro de prosperidade, aqueles que rogam para si um ano inteiro de projetos, homens que agem presunçosamente e que prometem que grandes coisas farão, e nós podemos ver que Deus pode frustrar os planos. Está aí 2020 para nos mostrar isso. Pela herança do vapor, pela semelhança do vapor, Tiago mostra de forma impressionante que os propósitos que se baseiam apenas nessa vida presente são totalmente evanescentes e supérfluos. Todos os nossos propósitos baseados nessa vida, assim como um vapor, eles são supérfluos. Não te glories de amanhã, pois tu não sabes o que um dia pode fazer. Provérbios 27:1. E a segunda aplicação que eu gostaria de fazer é da certeza da nossa vida futura. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos, apesar das incertezas dessa vida, que nós possamos colocar a nossa esperança em Cristo Jesus, olharmos insistentemente para Ele, pois o nosso amanhã com Cristo Jesus é a nossa garantia. Com Ele nós temos certeza que estaremos eternamente com Ele em glória. E todo esse sofrimento, toda a fragilidade humana, toda a incerteza humana vai passar. Aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, porque toda a dor, todos os sofrimentos passarão em Cristo Jesus. Amém. A terceira exortação que Tiago ele faz na sua epístola, está no versículo 15, é quanto à nossa dependência de Deus. Já que Tiago ele falou que nós somos como neblina, que nós não temos certeza do amanhã, então ele vai dizer que agora nós precisamos depender de Deus. E por isso ele vai dizer assim: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago ele fala aqui nesse versículo sobre uma dupla condição da vontade de Deus: viver e fazer. Essas são as duas condições que Tiago coloca aqui nesse versículo. Ou seja, que tanto viver como fazer são coisas que estão sob o controle absoluto de Deus. Tanto o nosso viver quanto o nosso fazer são coisas que estão sob o controle de Deus. Veja, no final da sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, que está lá em Atos capítulo 18, do versículo 18 ao 23, nós podemos entender muito bem isso. No final da sua estadia, Paulo ele permaneceu ali em Corinto alguns dias e depois ele navegou para a Síria. E chegando lá, ele partiu para Éfeso e ele pregava na sinagoga. E muitos irmãos gostaram da pregação do apóstolo Paulo e rogaram que ele ficasse ali. Mas no versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus quiser, voltarei para vós outro. E embarcando, partiu de Éfeso. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Mas, na realidade, meus irmãos, essa expressão, se Deus quiser, se tornou para nós um simples jargão, uma simples força de expressão. Já percebeu? Até mesmo os ímpios, aqueles que não são crentes, dizem isso. Mas, às vezes, sempre eles dizem isso, né? Da boca para fora, se Deus quiser. E, às vezes, quando nós pronunciamos, se Deus quiser, mas nós desejamos que Ele concorde com aquilo que nós queremos. Nós dizemos, se Deus quiser, mas nós queremos que Deus concorde com aquilo que nós queremos. Eu vou explicar melhor para você. Às vezes nós dizemos assim, se Deus quiser que dê tudo certo, ou se Deus quiser vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa que está ao seu lado vai dizer assim, não, Deus quer que dê tudo certo. Essa é a vontade de Deus, Ele quer que dê tudo certo, Ele há de querer. Mas nós estamos dizendo com isso simplesmente, não aquilo que Deus quer, mas aquilo que nós queremos. E se a vontade de Deus não é que dê tudo certo? E se a vontade de Deus é que dê tudo errado? Mas você poderia me perguntar, mas a vontade de Deus não é boa, agradável e perfeita? Não essa é a vontade de Deus? Sim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não são as nossas vontades. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, às vezes pode fugir do nosso entendimento, pode fugir da nossa realidade. Por exemplo, Deus quis nos salvar dos nossos pecados? Nos salvou. E como que Ele fez isso? Assassinando o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Essa foi a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus queria que o apóstolo Paulo fosse enviado para pregar aos gentios? Deus quis, ele era um vaso escolhido. Mas como que o apóstolo Paulo fez isso? Através de açoites, de cadeias e de prisões. Às vezes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não são as nossas vontades, não são os nossos desejos. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não ordena? Lamentações 3,37. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Portanto, que essa simples declaração seja feita, né, se Deus quiser, não seja um simples jargão nas nossas vidas ou como uma força de expressão, né, se Deus quiser, mas que possamos estar conscientes que essa declaração é uma declaração a respeito da soberania de Deus, a respeito da vontade de Deus sobre as nossas vidas, e que ao fazermos os nossos planos diários, através das nossas orações, né, que nós possamos sempre dizer, se o Senhor quiser, mas que essa seja uma declaração que nós possamos entender e confiar plenamente na vontade dEle, mesmo que não seja aquela que nós desejássemos que acontecesse. Que nós possamos sempre declarar, como Tiago diz, no versículo 15, em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.